Olá, meus amigos, hoje é quarta-feira, então sejam bem-vindos de volta. Se vocês notarem algumas mudanças neste vídeo, é só na aparência os temas, tudo continua exatamente igual. Estamos apenas melhorando a qualidade, de nada. Iniciamos com a economia russa, depois notícias internacionais e encerramos com as linhas de frente, como sempre fazemos. Hoje você vai descobrir quanto a Rússia gasta com a guerra em uma semana ou em um dia. Um pouco sobre as prioridades da Rússia de Putin. Nos próximos 3 anos, o Estado vai destinar 110 bilhões de rublos para a construção de escolas e 160 bilhões de rublos para a reforma de moradias. E 380 bilhões de rublos por uma semana de guerra. 380 bilhões. Quanto é isso? O que é isso? Um dia de guerra? Calculei isso em dólares americanos. Isso dá cerca de 500 a 650 milhões de dólares americanos por dia. É isso que a Rússia gasta nessa guerra. Em breve, o Estado não vai mais precisar de reparos, escolas e hospitais. Os cidadãos só devem aprender conhecimento militar e, de preferência, serem designados a uma unidade militar aos 5 ou 6 anos. Quem pensar diferente será considerado espião estrangeiro e inimigo da grande pátria. Falando sobre quanto a Rússia gasta, bem, vamos descobrir de onde eles tiram o dinheiro e se eles realmente conseguem esse dinheiro, porque esse número também caiu bastante. Receita da Rússia com petróleo e gás deve ser a menor desde 2020. O orçamento da pandemia espera arrecadar 100 bilhões de dólares em impostos, uma queda de 22% em relação a 2024. A queda dos combustíveis e o rublo forte tiveram um grande impacto. Moscou pretende elevar os gastos militares para sua guerra na Ucrânia, elevar o imposto sobre valor agregado e assumir mais dívidas para lidar com o déficit. E nesse contexto, vou passar para o recente ataque a uma refinaria de petróleo russa, como dizem, uma refinaria de petróleo russa. Uma maçã por dia afasta o médico, ou neste caso, a invasão. Você tem que atingir uma refinaria por dia. E essa aqui, 1º de outubro, na verdade, hoje à noite, quer dizer, ontem à noite, enquanto estávamos dormindo, hoje à noite, isso aconteceu. Refinaria de petróleo em Yaroslav, Rússia. A administração de Sydney anuncia um treinamento para o Ministério de Situações de Emergência. Bem, você tem que treinar um pouco antes deles te atingirem, não ao mesmo tempo ou depois que o ataque acontecer. Alguém deveria avisá-los. Dá para ver uma bela coluna de fumaça da refinaria de óleo hoje. Espero que isso anime seu dia. Vamos ver isso de outro ângulo, só porque podemos, já que muitos russos realmente filmam essas colunas de fumaça da liberdade. Quero contar um pouco para você sobre Yaroslavl, a refinaria de petróleo localizada perto da cidade de Yaroslavl. Aqui, vou diminuir o zoom para você ver onde estamos. Então, fica ao norte de Moscou, a cerca de 600 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E acho que Yaroslavl está ainda mais perto da Estônia, onde estou agora, do que da fronteira com a Ucrânia. Agora, o que é muito interessante sobre essa cidade é que ela é mais antiga que Moscou. Ela existe antes de Moscou. E é muito importante que eu leia para você uma parte muito específica da sua história. História de Yaroslavl. Com base em seus dados mais antigos de fundação, Yaroslavl é a mais antiga de todas as cidades existentes no Volga. Yaroslavl foi fundada por Yaroslav, o sábio, um príncipe da Rússia de Kiev. É tão estranho que essa cidade ao norte de Moscou hoje tenha sido fundada por um príncipe de Kiev. A capital da Rússia de Kiev é Kiev. Durante o período do seu governo, o Principado de Rostov foi de 988 até o ano de 2010. Isso é anterior a Moscou. Moscou era uma vila de pescadores naquela época, quando ele pisou em terra pela primeira vez perto da área que hoje é conhecida como Strelka. Como as refinarias de petróleo são atacadas diariamente, pois uma por dia entrega à guerra, os russos buscam formas de defendê-las. E defesa aérea, mísseis, equipes de defesa aérea não são uma das opções porque há muitas refinarias de petróleo. A Rússia é tão grande que é quase impossível defender continuamente todas as áreas com capacidades de defesa aérea. Então eles estão instalando telas de aço, sabe? As construções usam essas mesmas coisas. Eles estão instalando isso ao redor das refinarias de petróleo para protegê-las. Definitivamente é uma forma de fazer isso, embora provavelmente seja bastante caro. E eu adoraria ser o dono dessa tela de aço, porque normalmente os canteiros de obras alugam essa tela de aço pelo período da construção.
Se eu fosse dono da empresa que aluga isso ao Estado russo para proteger refinarias de petróleo, estaria ganhando muito dinheiro agora. Tão bom para esse cara. Enfim, a questão é que os drones ucranianos têm explosivos suficientemente potentes dentro deles. E como podemos ver, a malha de aço está a cerca de 1 a 2 metros de distância da instalação real. Então, se um drone atingir essa camada externa, quero dizer, se for uma explosão direcionada, ainda vai penetrar nessa área. Vai oferecer alguma defesa, mas definitivamente não vai resolver o problema. Vamos olhar algumas das estatísticas mais uma vez, só para analisar o problema dos gastos russos e o desastre da economia russa por outro ângulo. A Rússia pode enfrentar uma grave crise econômica pelos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Segundo Rostad, a Rússia refinou cerca de 55 milhões de barris de petróleo por dia em 2024. Até o outono de 25, os ataques já haviam interrompido cerca de 17% dessa capacidade. Na parte europeia do país, os preços da gasolina aumentaram 15% e o racionamento do consumo está sendo discutido. As exportações de petróleo, principal fonte de receita do orçamento, caíram em quase 1 milhão de barris por dia, afetando não só a economia interna, mas também os mercados globais. As estratégias de Kiev tornam o setor de energia russo um ponto fraco, minando a capacidade do Kremlin e de Putin de continuar a guerra. Depende do mercado de petróleo russo, da capacidade russa de extrair petróleo, refiná-lo e depois vendê-lo no exterior. Se tirar isso, retira a capacidade de Putin invadir qualquer um. Só para mostrar como a situação é ruim. Dizer que 15% da capacidade de refino de petróleo foi destruída pode não mostrar a real dimensão. Vou deixar os próprios russos falarem. Este é o Moscow Times e eles relatam, eu cito, a situação é crítica. A Rússia está se preparando para comprar gasolina no exterior devido à escassez. Você pode perguntar, como o maior posto de gasolina do mundo, a Rússia está comprando gasolina fora? Quero dizer, eles produzem esse tipo de coisa. A questão é que 80% das refinarias estão em operação, mas as cadeias de suprimentos já foram estabelecidas. E se você tirar algumas das refinarias, essas áreas que recebiam combustível dessas refinarias agora ficam sem combustível. Redirecionar combustível de outras refinarias leva tempo e sobrecarrega a logística. Não há caminhões suficientes, não há trens suficientes, as estradas estão congestionadas. Existem milhões de problemas logísticos para transferir a cadeia de logística de uma refinaria para outra. Em alguns casos é mais fácil importar gasolina de países vizinhos. Vamos supor que no sul da Rússia há uma escassez de gasolina. Eles poderiam conseguir essa gasolina agora de outra refinaria, digamos, no norte da Rússia. Seria mais rápido e fácil comprar gasolina da Turquia, Azerbaijão, Geórgia ou qualquer país disposto a vender e próximo daquele oblast. Então não importa que a Rússia, no geral, ainda esteja refinando gasolina suficiente. É uma questão de logística em um país tão grande como a Rússia. Pode ser simplesmente mais eficiente importar gasolina, o que é um fato muito bizarro que a Rússia esteja se preparando para fazer isso. Claro, quando a gasolina está sendo uma mercadoria em déficit, estamos voltando aos anos 90. Se você não sabe, os anos 90 na ex-União Soviética. Além disso, a Rússia passou por tempos muito turbulentos e sombrios. Tudo era roubado, todo mundo era. Tudo tinha preço. Até a vida humana, e era baixo. Agora, a Rússia retorna àqueles tempos. Há cupons para gasolina. E neste vídeo, que vem de Alta, Crimeia, podemos ver um cara sifonando gasolina do que parece ser um Lada. Neva. Veja, isso realmente não acontecia na Rússia há 20 anos porque a gasolina era barata, era facilmente disponível. Isso acontecia na União Soviética e agora está de volta. Os russos realmente queriam a União Soviética de volta. Pois é, aí está, sifonando a gasolina do carro de alguém roubando. Você pode estar pensando, Yalta, de onde conheço esse nome? Sim, da Conferência de Yalta. Você se lembra dessa conferência? Quer dizer, você não pode se lembrar disso. Você não era vivo naquela época? Se era, parabéns, cara. E a Conferência de Yalta aconteceu em fevereiro de 1945, poucos meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial.
Aqui nesta foto você pode ver Stalin, Roosevelt e Churchill se reunindo para discutir a Europa e o mundo do pós-guerra, porque eles sabiam que em alguns meses a Alemanha seria derrotada. Essa conferência aconteceu em Yalta, na Crimeia. Um dos objetivos daquela conferência era dar autodeterminação aos povos libertados da Europa, com a intenção principal de discutir o restabelecimento das nações da Europa devastada pela guerra. Isso ocorreu na França e Alemanha, mas não na Polônia, nos Bálticos, nem nos 11% do território finlandês ocupados pelos soviéticos. Então nós nos sentimos traídos por aquela conferência, os poloneses, os bálticos e até mesmo a Finlândia. Nós nos sentimos esquecidos, traídos, negligenciados, só para te dar esse pedaço da história. Essa é a mesma Yalta onde agora esse cidadão estava roubando gasolina de um Lada-Niva russo, segundo jornais russos. O Moscow Times nos dá outra ótima manchete que ilustra a situação na Rússia. Eu sempre adoro quando os russos começam a falar a verdade. Isso já diz alguma coisa. A situação deve estar tão horrível. O chefe da União dos Oligarcas declarou que a economia russa está começando a sofrer uma contração incontrolável. Bem, a União dos Oligarcas, na verdade, é o chefe da união dos maiores produtores e industriais russos, as empresas bilionárias. Alguns proprietários estão na Forbes. É basicamente a União dos Oligarcas, como se diz. E eu adoro como o chefe dessa união coloca as coisas. Me parece que seja um esfriamento ou um pouso suave controlado, não é nem muito suave nem muito controlado. Falando sobre a economia russa, que não é controlada, nem um pouso suave, vai ser difícil. Mergulhar de cabeça direto no asfalto. Mas, na verdade, temos uma resposta do Ministério da Energia da Rússia. Eles relataram oficialmente sobre a questão da gasolina. Você já viu russos realmente relatando problemas e tentando resolvê-los? Não, eu também não, mas deixa eu te contar, deixa eu te dizer uma coisa. O Ministério da Energia afirmou que a crise de combustível será resolvida nos próximos dias. O Ministério achou um novo motivo. Prepare-se, a falta de gasolina é por causa de variações de preços na bolsa impediram o fornecimento total. Antes, as autoridades citaram muitos motivos para a crise de combustível: motoristas estocando demais, problemas logísticos, reparos em refinarias e pescadores com geradores a diesel. Esses malditos pescadores levando todo o nosso diesel, poxa vida. Bem, essa é a posição oficial do Ministério da Energia da Rússia. Nenhuma menção às sanções ucranianas na forma de drones. Mas para encerrar o segmento sobre a economia russa deste vídeo, como a Rússia está lidando com a escassez de orçamento? Estamos falando de dezenas de bilhões de dólares de déficit. A principal despesa é a guerra, especialmente o setor militar, sendo grande parte dela destinada a pagamentos. Pagamentos únicos para os soldados, pagamentos únicos para as famílias dos soldados falecidos. Então, como fazer esse número diminuir? Bem, de acordo com o Moscow Times, o maior crematório do continente europeu está sendo inaugurado na Rússia. Diante do cenário de perdas humanas recordes na guerra na Ucrânia desde a Segunda Guerra Mundial, já foram gastos 207 milhões de rublos no projeto. Está planejado instalar 6 fornos tchecos tabu, serão 20 no total. Cada um desses fornos será capaz de realizar até 240 cremações por dia. Então, se você cremar um soldado que faleceu, ele será declarado como desaparecido em combate, não como morto em combate. Ou seja, você não precisa pagar à família uma grande quantia de dinheiro de uma só vez. Sem lada nem sacos de batatas. O cara sumiu, não morreu em combate. Isso muda tudo. Isso significa que as famílias russas que perderam seus maridos, pais, irmãos e filhos não vão receber aquele pagamento único, economizando mais dinheiro para o governo russo gastar em armas. Como resolvem esses grandes pagamentos? Pretendem queimar os corpos dos soldados. Eles sumiram, não foram mortos em combate, simplesmente desapareceram. Puf. Slava Ucrânia, meus amigos. Agora chegamos ao segmento de notícias internacionais deste vídeo e vou citar Keith Kellogg, o enviado especial para a Ucrânia sob Donald Trump. Costumo não citar Trump, Vance ou Kellogg, mas ultimamente tenho feito isso porque desde a semana passada ocorre uma situação estranha. Trump, Kellogg e Vance dizem a mesma coisa. Normalmente as comunicações deles vão para lados opostos, não combinam, mas agora estão alinhadas.
E é um discurso pró-Ucrânia e uma postura anti-Rússia. Nunca vimos isso antes. Eu cito: acho que no fundo Putin percebe que não pode alcançar a vitória. Fim da citação. Isso foi dito por Kellogg. Kellogg também apoiou a ideia de abater aviões ou drones russos se eles violarem o espaço aéreo da OTAN. Sobre abater aviões russos. Drones são abatidos frequentemente, mas aviões, só isso. A Rússia também está sempre tentando provocar a OTAN, tentando obter algum tipo de reação da OTAN, porque toda reação que a OTAN faz para prejudicar a Rússia, por um lado, mostra força, mas também unifica o povo russo em torno de Vladimir Putin. Vemos isso nas sanções. Quanto mais a economia russa sofre, e ela realmente sofre muito, está sangrando, mais o povo russo se une em torno de Vladimir Putin. Isso tem efeito duplo. Se quer prejudicar a Rússia, é assim que funciona. Não dá para mudar isso. Esse é um dos motivos pelos quais os países da OTAN são cuidadosos e tomam decisões conscientes. Passos muito bem pensados. Você sabe o que aconteceria se a Estônia derrubasse um jato russo amanhã? É bom porque mostramos força, mostramos quais são os limites. É ruim porque realmente une todo mundo na Rússia em torno de Vladimir Putin. Porque isso vai ser usado na Rússia como propaganda interna. Eles vão distorcer como se tivéssemos atacado a força aérea deles, não importa a verdade. É sempre um cenário de duas vias, então esteja preparado. Se você realmente derrubar, tem que aceitar imediatamente as consequências que isso vai trazer. Milhões de russos apoiam Vladimir Putin, que antes não pensavam sobre isso ou se sentiam muito apolíticos. Uma das maiores comunicações que saiu na semana passada foi do vice-presidente John David Vance, que informou que Trump está realmente considerando enviar ou não enviar. Vendendo mísseis Tomahawk para a Ucrânia através da Europa. Agora, os mísseis Tomahawk são utilizados apenas por 3 países no mundo: Estados Unidos, Austrália e Japão. Eles são eficazes, são perigosos, têm um alcance enorme e uma ogiva poderosa. E a Ucrânia não possui nada parecido. Sim, eles têm o míssil Flamingo, sim, eles têm drones de longo alcance, mas eles não se comparam às capacidades do míssil Tomahawk. Vou apenas assistir a um vídeo de 1 minuto, sobre quais são as capacidades do Tomahawk. Veja, esse é o problema. Não chega a ser um problema, mas é algo que a Ucrânia não pode ter. O sistema de orientação reúne todas essas capacidades. A Ucrânia realmente depende dos Estados Unidos, dos satélites deles, da inteligência deles, do Starlink, quando estão guiando drones e mísseis de longo alcance. Esse Tomahawk, quero dizer, ele depende de sistema de posicionamento global. Ele também escaneia o solo em tempo real, pode mudar os alvos em tempo real, pode simplesmente pairar no ar, se for necessário mudar o alvo. Ao vivo. Ele pode fazer tudo isso, ou seja, está anos-luz à frente de tudo que a Ucrânia pode fazer. Porque eles dependem dos Estados Unidos da América e do que o país está disposto a oferecer. Com o Tomahawk, a situação seria diferente. Sim, a Ucrânia pode estar desenvolvendo o míssil Flamingo, o que me deixa muito feliz. E é uma ótima arma e muito econômica. Mas a Ucrânia nunca terá certas capacidades, pois não tem satélites no espaço e os Estados Unidos da América não compartilham algumas informações de inteligência. Se fosse Flamingo seria tão bom quanto o Tomahawk, mas não é. Não acredito que estou fazendo isso, mas vou assistir a um trecho do Donald Trump falando, porque na semana passada, ele assumiu postura mais dura contra a Rússia, o que adoro ver. Normalmente, quando ele faz isso, logo depois volta a ser contra a Ucrânia. Agora, porém, Trump adotou essa postura. Vance repetiu isso, Keith Kellogg repetiu isso, ou seja, essas 3 pessoas estão alinhadas em sua comunicação. Me sinto tranquilo em fazer isso. Dmitry Medvedev, em julho,
postou novamente um de seus desabafos e ameaças aos Estados Unidos, dizendo que a Rússia é um país nuclear. Vamos enviar vocês de volta à Idade da Pedra. Por algum motivo, Trump respondeu a essa ameaça com este discurso. Fico feliz que ele tenha feito isso, mas gostaria que essa fosse a postura o tempo todo quando alguém te ameaça. Não. 2 anos depois, Pitt foi ameaçado pela Rússia recentemente e eu enviei um submarino nuclear, a arma mais letal já criada. Anunciei isso com base na menção dele sobre nuclear. Foi um funcionário dele bem estúpido que mencionou a palavra nuclear. Eu movi um submarino ou 2, não vou falar sobre os 2, para a costa da Rússia, só para ter cuidado. é assim que você se comunica. Você carrega e implora por um grande bastão, mas fala suavemente. É assim que você faz com a Rússia. E eu não sei se Donald Trump está prestes a entender ou se ele está simplesmente de saco cheio do Putin ou quais são seus motivos. Ninguém sabe, ele é impulsivo, mas esse é o jeito certo. Pode ser coincidência que ele esteja agindo certo para se comunicar com a Rússia agora. Ele pode mudar de ideia amanhã, mas esse é o jeito certo de fazer. Você leva um enorme submarino nuclear para a costa da Rússia e então conversa com eles. Continuando nas notícias internacionais, aqui você pode ver homens andando ao redor do que parece ser um drone marítimo de superfície não tripulado ucraniano, Magura V5 veículo de superfície não tripulado SO. Esses homens são pescadores turcos. Eles o retiraram e agora estão examinando. Então já sabemos que a Rússia conseguiu colocar as mãos em um desses. Agora, pescadores turcos também conseguiram pegar outro. 2 deles foram perdidos intactos, sem danos. Então, isso será entregue, obviamente, ao governo turco. Mas a Turquia é um dos maiores exportadores de armas do mundo. Eles têm boas armas, eles têm armas de alta tecnologia. Eles vão, eu acho, fazer engenharia reversa e tentar desenvolver uma tecnologia semelhante própria. Eu acho que eles já têm algo, mas definitivamente há coisas para aprender com essa tecnologia ucraniana. O que eu aconselharia os ucranianos a fazer é uma tecnologia de autodestruição. Se a conexão for perdida com qualquer um desses drones, eles devem explodir. E vou encerrar o segmento internacional deste vídeo com as eleições da Moldávia, porque elas terminaram no domingo há 3 dias. Agora já sabemos todos os votos e foi uma vitória majoritária para o Partido Pró-União Europeia. Aqui está o resultado das eleições. 52% dos votos foram para o Partido de Ação e Solidariedade. Partido de Ação e Solidariedade, esse é o partido da presidente Maia Sandu. Eles são pró-União Europeia, pró-democracia, pró-liberdade, todos esses termos bonitos. Até mesmo o partido pró-NATO e anti-Rússia, o bloco eleitoral patriótico pró-russo, recebeu 2,418% dos votos. Isso é uma grande derrota para Putin, porque o governo russo investiu $500 milhão na Moldávia para tentar influenciar o resultado dessas eleições com tudo o que podiam. E mesmo assim o povo deixou clara a sua escolha. 50%, quero dizer. O Partido Pró-União Europeia tem maioria. Eles nem precisam formar uma coalizão. Se escolherem formar uma, podem fazer o que quiserem no país. Agora, para o segmento da linha de frente deste vídeo, temos grupos de sabotagem atuando dentro da Rússia. Eu tenho um vídeo específico para vocês. Isso aconteceu a 660 quilômetros dentro da Rússia. É uma loucura. Geolocalizaram isso só pela casca das árvores, sem quase nenhuma base. Esses caras que fazem geolocalização são gênios. Enfim, Kur, com o apoio da resistência local, explode um carro que transportava um tenente-coronel russo a 660 quilômetros dentro da retaguarda russa. Eles colocaram um explosivo improvisado na estrada e só esperaram até que esses carros específicos estivessem ao lado dele, então apertaram o botão. E bum, liberdade exportada. Este é o primeiro carro que passa por ele e o segundo logo atrás. E quando o segundo está perto o suficiente, eles apertam o botão, exportam a liberdade e eliminam o motorista. E o tenente-coronel, oficial de alta patente. O estranho é que isso está bem no fundo, bem dentro da retaguarda russa, a 600 quilômetros, e ainda assim a HUR consegue realizar esse tipo de ataque com grupos de sabotagem. Isso revela algo sobre o controle da Faculdade de Saúde Pública em suas áreas.
Isso aconteceu em 27 de setembro de 2025 e mais do que perder um tenente-coronel é o efeito psicológico. Como na Operação Aranha nós já tivemos isso. Agora, todo caminhão em cada fronteira da Rússia será inspecionado se houver drones ucranianos nele. Bem, se um tenente-coronel é morto por grupos de sabotagem no interior da Rússia, nenhum oficial russo de alta patente pode se sentir seguro. Precisam desviar recursos para a segurança até nas áreas de retaguarda. Não se trata de equipes pequenas para protegê-los, mas de 5 pessoas e possivelmente veículos extras para cada tenente, coronel e general. Isso desvia milhões, dezenas de milhões de dólares da linha de frente para a defesa das áreas de retaguarda. O que é uma ótima e econômica maneira de tirar o dinheiro russo mais uma vez das armas e forçá-lo a ir para outro lugar que não seja prejudicial para a Ucrânia. Isso é guerra psicológica. Aliás, quem diabos geolocalizou esse vídeo com base nessa casca de árvore? Esse campo com base nessas duas imagens, como você consegue geolocalizar isso? Mas alguém conseguiu. Alguém encontrou exatamente onde isso fica. Quero dizer, vamos para o local exato. As pessoas olhando para a árvore inclinada com a casca, é tipo, hã? Isso me lembra esse local dentro da Rússia. Sim, deve ser esse mesmo. Perto da Geórgia, um pouco ao norte da Geórgia. Isso é específico demais, cara. Se alguém fez isso, não sei o que pensa, mas é um gênio. Vou encerrar o segmento da linha de frente deste vídeo com Bakrovka. Veja, essa ainda é a situação em Bakrovka. 3 cercos e os 2 últimos não estão conectados fisicamente, como já disse antes. O primeiro é que as unidades ucranianas estão entre o primeiro e o segundo cerco, mas não entre o segundo e o terceiro, nem entre o terceiro e o exército principal russo. Essas áreas são controladas só por drones ucranianos, mas russos podem atravessá-las se quiserem. Muitos oficiais ucranianos dizem que os russos podem agir e que estamos aguardando isso. Se eles fizerem isso, destruiremos 75-80% deles. Alguns escaparão, mas a maioria será destruída. Vou apenas citar um tenente-coronel do exército ucraniano, desta vez, Lemko, do 1º Corpo de Exército Azov, no norte russo de Bakrovsk, eu cito. Eles estão cercados, e nós vamos esperar até que se rendam, recuem ou morram. Isso significa que o Azov não está enviando suas unidades de assalto para esses cercos. Eles estão concentrando suas capacidades em repelir o exército russo principal ao norte de Bakrovsk, porque esses cercos exigem pouca atenção. Porque eles não têm água, não têm comida, não têm suprimentos médicos, não têm munição. É uma questão de tempo. Ou morrem, se rendem, ou tentam fugir, como já disse. Os drones ucranianos vão eliminá-los rapidamente. Apenas deixe-os lá. Logo não existirão mais. Obrigado por assistirem, amigos. Você percebe o novo estilo desses vídeos, os temas e os assuntos são exatamente os mesmos. É exatamente o mesmo vídeo, só que com uma qualidade melhor. Então, por favor, me diga nos comentários o que você acha disso. Buscamos melhorar a qualidade e seguirei trazendo esses 3 segmentos para você às segundas, quartas e sextas. No próximo vídeo de sexta, trarei economia russa, notícias internacionais e linhas de frente. Aperte o botão de inscrever-se para ser notificado quando eu postar. Slava Ucrânia e tchau!